com o tema reencarnação, será proferida pela nossa irmã Adria, que a partir desse momento, Adria, fique à vontade para iniciar a sua palestra e no finalzinho nós voltaremos, como sempre, para realizarmos o passe e a energização da água, tá bem? Já vou acionar seu microfone, eu vou sair do ar, mas estarei aqui te ouvindo, tá bem? Pode começar, fique à vontade. Tá bem. Boa noite. O assunto hoje é reencarnação. Reencarnação, de uma maneira bem genérica, ela se refere àquela ação de estarmos reencarnando, encarnando sucessivas vezes. Então, são as várias vezes que nós viemos para o plano material. Essa reencarnação, de acordo com a doutrina espírita e a Sociedade Brasileira de Estudos Espíritas, ela está ligada, ela obedece 4 leis, que é a karma, provação, expiação e missão. A reencarnação, ela também é orientada por um princípio que se chama identidade e frequência. Esse princípio de identidade e frequência quer dizer que nós estaremos encarnando em locais diferentes. Então, nós, em dada reencarnação, estaremos reencarnando em um continente, país, região desse país, onde terão ali costumes, cultura, história, valores, e também nós estaremos sendo recebidos aí por uma família, a qual terá aí a incumbência de estar auxiliando no sentido de dar educação e um lar formado, estruturado de uma maneira que esse espírito vai ter condição de estar aí fazendo o seu progresso espiritual. Tem-se também o chamado plano geral. Tem-se esse nome, né, bem específico, plano geral, porque quando o espírito ele encarna consciente, ele sabe que família que ele vai vir, ele sabe as provas. Porém, não quer dizer que o seu destino já é pré-determinado, porque o seu caminho ele será percorrido de acordo com a lei do livre-arbítrio. Então, de acordo com esse livre-arbítrio, de acordo com os pensamentos, as ações, as atitudes, as escolhas que esse espírito vai ter ao longo desse caminho, vai estar aí, ele vai estar se equilibrando ou se desequilibrando. Então, pela sintonia que ele vai estar fugindo do caminho ou indo em direção ao caminho do Pai. E aí, tem-se que o espírito encarnado, fundamentando-se em seu existente, a bagagem de conhecimentos e experiência adquiridos ao longo de toda a sua história, passa a exercitar sua capacidade, a constatar e desenvolver suas potencialidades, enfim, passa a construir seu momento presente e seu momento futuro. Vai enfrentando contradições, dificuldades, obstáculos, facilidades, administrando encontros e desencontros, permanecendo no plano geral ou se desviando em funções de algumas variáveis do processo, mas sempre de acordo com sua vontade. E aí nós temos também que essa evolução do espírito, ela não vai estar necessariamente, o mais importante dessa encarnação aí, não vai ser o tempo, não vai ser a quantidade de anos que esse espírito vai se manter no plano material, mas o ponto crucial é o aproveitamento que esse espírito vai ter dessa encarnação que foi concedida por Deus. Vamos destacar aí as leis da reencarnação. Missão no Livro dos Espíritos, questão 572. É a tarefa que o espírito se propõe a fazer e pode ser desempenhada tanto na erraticidade quanto encarnado. Neste sentido, Kardec comenta: as missões dos espíritos têm sempre por objeto o bem. Expiação, segundo o expositor espírita Ismael Maia, é algo belo e original,
somos plantas em busca natural da luz. No nosso caso, a busca é pelo amor original divino. Se uma determinada escolha nos tira dessa rota, a providência nos oferece artifícios de recondução a essa senda. Provação pode ser entendida como todo aprendizado adquirido através de teste, onde o espírito é desafiado ao limite do seu conhecimento, que nos tiram do estado de inércia e nos fazem evoluir. Não necessariamente vem com sofrimento, aprovação. Já o karma é diferente. Caracteriza a situação na qual o espírito está enfrentando as consequências de seus atos, que lhe provocaram um desequilíbrio muito intenso. No entendimento da doutrina, na nossa reencarnação, no plano material, vai ter esses 4 elementos, essas 4 leis. Porém, cada reencarnação, uma dessas 4 leis vai ser predominante, vai estar mais forte, para não estar aí sobrecarregando, né, a vida desse indivíduo. Então, um desses pontos fica mais destacado em uma dada reencarnação. Vamos falar um pouco da máquina que será utilizada pelo nosso espírito, que é o nosso corpo, né? Segundo a neurocientista Nete Guimarães, ela vem dizer que até a década de 90, os pesquisadores, os cientistas acreditavam que a linguagem do cérebro ela era apenas elétrica. Depois da década de 90, eles notaram que não, que ela tem mais uma outra linguagem, que é a linguagem química, porque nós temos no nosso sistema nervoso as sinapses químicas. Então, eles concluíram que o nosso cérebro tem 2 linguagens, elétrica e química. Que antigamente se pensava que todas as atividades mecânicas do nosso corpo, os nossos movimentos, ou as atividades cognitivas, nossos pensamentos, as nossas emoções, até as nossas emoções e sensações eram apenas impulsos elétricos. Aí eles vieram descobrir que não, que especialmente no campo das emoções, essa química influencia bastante. Por isso que quando existe uma desorganização química no nosso organismo, ela provoca aí futuros transtornos emocionais. Transtornos esses que, como ela está ligada a essa parte química, acaba sendo tratado pela farmacologia, processos químicos com remédios químicos. É claro que tem que se avaliar todo um custo-benefício aí. Guimarães contextualiza o desenvolvimento físico de uma maneira bem interessante. Até os 6 meses de idade, biologicamente, a criança, o bebê, ele não reconhece a mãe. Então, ele não tem uma percepção do meio externo. Para ele, biologicamente, ele não tem a capacidade de discernir quem é mãe, quem é pai, quem são as pessoas próximas que cuidam dele. A partir desses 6 meses, ele passa a ter essa capacidade de reconhecimento e os neurônios dessa criança, elas vão estar multiplicando até os 4 anos. Chegando aos 4 anos de idade, para-se a multiplicação dos neurônios. E aí, dos 4 aos 7, ela vem dizer que apenas estabiliza os neurônios. E todos os nossos sistemas do organismo, aos 7 anos, que vão estar totalmente plenos. E aí ela diz, né, qualquer falha no desenvolvimento especialmente dos 4 aos 7, vivências traumáticas, falhas, pode estar ocasionando futuramente transtornos da personalidade. Então, por isso que é muito importante que essa fase infantil tenha assim, um olhar muito atento. Tem uma situação, 2 situações muito interessantes, que dá para a gente ter assim, uma noção bem clara dessa relação do corpo, perispírito e espírito. Tem um projeto que chama Projeto Método Canguru. Foi um projeto desenvolvido na Colômbia, no ano de 79. A história desse projeto é o seguinte: uma família, um casal teve um bebê, e esse bebê nasceu prematuro. E aí
o protocolo bem rígido de UTI neonatal. Na época, o bebê ele ficava totalmente isolado. Era muito pouco o contato que a família conseguia ter, perdão, que a família conseguia ter com esse bebê. E aí teve uma vez que o pai foi conversar com o diretor, né, para que ele tivesse ali uma conversa franca e falasse como que estava a situação do bebê. E aí o diretor disse ao pai da criança que esse bebê não passaria das 24 horas, que eles já pudessem estar organizando as orações, porque eles iam se despedir. E nisso, o pai chegou em casa e aí falou com a esposa, mãe do bebê, contou a triste notícia. O irmãozinho, ele ouviu a conversa dos pais e aí ele chorou e fez um pedido que eles acharam muito válido. Ele pediu que ele pudesse também fazer a despedida da irmãzinha dele. E aí assim foi feito. A família foi até o hospital, conversou com o diretor, que foi muito resistente, mas aí eles conseguiram, sobre a alegação que o bebê já iria falecer. Então, aquele protocolo de questão dos riscos, de vírus, germes, bactérias, não era o principal naquele momento, porque o bebê já iria desencarnar, né? Aí o diretor, com muito custo, atendeu o pedido. Eles entraram e quando o irmãozinho conseguiu ficar perto da irmã, ele cantou uma musiquinha que ele cantava desde que soube que a irmãzinha que tinha um bebê na barriga da mãe dele. Quando ele começou a cantar essa musiquinha, os sinais vitais do bebê foi rapidamente estabilizando. E a equipe médica veio e verificou, se constatou que a arritmia cardíaca que o bebê estava já tinha estabilizado. E aí, com muito custo, eles conseguiram fazer mais algumas visitas e esse bebê ficou bem, foi para casa e essa família, ela investiu nesse projeto porque eles começaram a acreditar que a presença materna era determinante para que o bebê tivesse mais condições de sobreviver. E aí, eles começaram a desenvolver esse método canguru, e aí eles verificaram nesse projeto o seguinte, que quando o bebê fica longe da mãe, a taxa do hormônio chamado cortisol aumenta muito. Quando a taxa desse hormônio chamado cortisol aumenta muito, diminui-se a imunidade. Então, esses bebês que ficam sem o contato materno, a imunidade dele abaixa. E aí continuou, né? Nos outros países também acabaram aderindo. O Brasil também aderiu a esse método de não estar deixando que essa criança fique sem a presença materna. E aí o interessante é que a biologia negou isso. Apesar de ser uma prática válida da ciência, a biologia negou, da medicina, no caso, a prática. Porque a biologia veio dizer que quando do feto e depois do nascimento também, a criança ela não tem um sistema neuronal formado. Então, para ela, tanto faz se é mãe ou se é uma outra pessoa que está ali, porque não existe um corpo que tem a habilidade, a capacidade de ter a percepção e de fazer esses registros e reconhecimento. E aí a solução para nós, claro, para quem acredita que existe uma pré-existência do espírito, é que realmente a biologia está certa e a medicina, essa prática é válida. Aonde fica registrado o cérebro que é usado é o perispírito. Então, o corpo realmente, para o corpo é impossível.
É impossível que ele reconheça agora para o perispírito e o espírito. Então, concluímos, né, nós que acreditamos na questão da pré-existência do espírito, nós da doutrina espírita, conclui-se que o perispírito e o espírito reconhecem os seus familiares. Tem uma outra situação que é uma prática da psicologia. É uma regressão, chama-se regressão vida uterina. É uma terapia que a psicologia faz, que ela faz com que retorne até todas as vivências do feto e o pós-parto. Por quê? A psicologia acredita que essas vivências no útero materno e o pós-parto, ela tem uma influência muito forte na personalidade do ser. E essas práticas são feitas e muitas pessoas melhoram. E aí, novamente, se você for fazer uma pesquisa, qualquer biólogo vai dizer também que é impossível, porque não tem como um feto que não tem ali aquele sistema neuronal formado e está fazendo um reconhecimento, tendo as percepções da vivência dessa mãe, e muito menos um local para estar colocando essas memórias, porque ele não tem o hipocampo, que é o local do nosso sistema nervoso que fica registrado aí as informações. Então, novamente, tem-se que essas memórias realmente são acessadas pela psicologia e elas ficam registradas no perispírito nosso. Tem-se 3 perguntas. Quando na concepção, união do espermatozoide originando o zigoto já se considera reencarnação? Segundo André Luiz, não. Porque quando ocorre essa união, quando nós somos o zigoto, é igual uma célula. O nosso perispírito é igual trilhões de células. Então, para André Luiz, nós, até os 7 anos de idade, somos muito mais pessoas reencarnando, espíritos reencarnando, do que reencarnados. Por conta daquela situação mencionada, que todos os nossos sistemas orgânicos são totalmente desenvolvidos aos 7 anos de idade. A segunda pergunta: qual corpo, imagem, o espírito se utiliza quando dorme e no seu desencarne? Nesse caso, até os 4 anos de idade, quando o espírito ele deixa a matéria, se liberta um pouco do corpo, nesse momento, até os 4 anos de idade, como ele não tem desenvolvido um sistema neurológico, não tem um cérebro ainda desenvolvido, e esse espírito precisa de um cérebro, ele vai estar com a imagem do adulto que ele era. Então, até os 4 anos de idade, ele se utiliza daquele cérebro que já existia. A partir dos 4 anos, como já houve a multiplicação dos neurônios, esse não vai ser uma maneira abrupta, mas esse espírito ele vai começando a se adaptar a uma mente de criança, a um ritmo ali de criança. Então, a partir dos 4 anos, quando ele dorme, a imagem dele no plano espiritual, no plano astral, é de criança. Se ele desencarnar dos 4 anos em diante, ele vai continuar aí, ele vai terminar esse desenvolvimento dele. Ele vai desencarnar como criança e como espírito nosso não veio para ficar com aparência de criança, ele vai completar o seu desenvolvimento. E aqui pergunta se existem escolas no plano astral. Existem escolas no plano astral, e esse espírito, que vai ter ainda a imagem de criança, vai continuar estudando. E o seu desenvolvimento, ele vai se dar a sua evolução com o grau de maturidade desse espírito. Temos a questão da comunicação com o mundo espiritual.
Segundo a nossa doutrina espírita, todos nós temos a habilidade e a potencialidade de estarmos comunicando com o plano espiritual. O que vai diferenciar é a sensibilidade de cada pessoa para estar fazendo esse processo. E, de fato, é considerado um médium quem já tem aí bem desenvolvido, onde as comunicações ocorrem de uma maneira bem claras. Ainda segundo a doutrina, nosso meio de contato com o mundo espiritual é a glândula pineal, ou o nosso terceiro olho, por estar localizada no epitálamo, parte central do cérebro. Ela nos conecta com a psicosfera, o pensamento e o sentimento das pessoas. A experiência fora do corpo é projetada por meio do psicossoma, que é corpo astral, perispírito, entidade não material. Para todos aqueles autores que não acreditam que não são espiritualistas e nem espíritas, eles colocam essa questão da saída fora do corpo apenas como algo paranormal e algo extrafísico. Tem-se uma outra situação muito interessante na história, já que a gente está falando de reencarnação. Teve aí um divisor de águas, que foi o Concílio Ecumênico de Constantinopla. Esse Concílio Ecumênico foi um concílio, ele foi convocado pelo imperador da época, Justiniano. Esse imperador, ele casou-se com uma ex-meretriz. E aí, essa esposa dele, chamada Teodora, ela passou a acreditar que ela poderia ser punida pelos pecados que ela havia cometido. Então, ela tinha muito medo do castigo, né? Daquela cultura do pecado. E aí ela convenceu o imperador a exigir da Igreja Católica a retirada das partes que falavam em reencarnação e que falavam da pré-existência do espírito. E assim ele fez. Ele chamou um dos bispos e o primeiro se recusou. Ele foi torturado e foi morto. E aí depois ele fez uma nova convocação. A igreja na época acabou aceitando muito a contragosto e aí foi retirado. Nisso aí houve um conflito muito grande, porque naquela época eles acreditavam naquele cristianismo contemporâneo de Jesus, o cristianismo primitivo. As pessoas acreditavam, eles tinham a cultura de várias vidas, eles acreditavam em reencarnação. E aí foi retirado. E aí, como a gente sabe que naquela época os materiais para estarem fazendo os registros eram muito facilmente deteriorados. E aí retirou-se da Bíblia, e o que foi acontecendo com essa Bíblia é que foram feitas cópias de cópias. E nessas cópias de cópias foi perdido muita coisa. E aí, a partir disso, a igreja ela passou a refutar totalmente o assunto de reencarnação. Eles aceitam apenas a ressurreição. Um caso épico, dos muitos casos de reencarnação, mas um caso muito importante, é do Elias e João Batista. Temos uma passagem no segundo Evangelho, no capítulo 10. Ora, desde o tempo de João Batista até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência e são os violentos que o arrebatam. Pois que assim o profetizaram todos os profetas até João. E também a lei, se quiseres compreender o que vos digo, ele mesmo é o Elias que há de vir. Ouça aquele que tiver ouvidos de ouvir. Essa parte que fala, ora, desde o tempo de João Batista até o presente. Jesus estava encarnado. Ele era primo de João Batista. Então, os dois vivendo em uma mesma época, ele se refere, desde a época de João Batista, era claro que ele estava se referindo a um tempo antigo.
era o tempo em que João Batista tinha o nome de Elias. Essa parte ficou muito clara, que João Batista foi a reencarnação de Elias. João Batista cumpriu essa profecia da vinda de Elias. Temos uma situação também muito interessante, que é a regressão de vidas passadas. Regressão é o retorno ao exato momento onde houve registro do fato traumático. Sob a ótica do Espiritismo, se desprograma o trauma de uma ou mais vivências e se programa o presente de uma forma positiva. A regressão de vidas passadas, ela é uma terapia que vai ali mexer, vai interferir no subconsciente. Existem muitas situações que são necessárias esse retorno a um episódio traumático, um retorno a uma vida passada. Mas nós sabemos que isso não pode ser feito por mera curiosidade, por mera especulação ou até por algum esoterismo. Tem-se algumas situações, inclusive de doenças, que a medicina comum ela não consegue alcançar, ela não consegue fazer a cura. Mas ainda assim tem que se ter critérios muito rigorosos para que possa colocar uma pessoa sob uma terapia dessa, porque existe muitos riscos, né? Como toda terapia que envolve, interfere no subconsciente, é algo que não pode ser feito sob uma situação de muita extrema necessidade. Vou deixar agora uma mensagem de Emmanuel por Chico Xavier. Não perderás tempo reclamando contra a vida, na hipótese de que te empenhes realmente pela aquisição do conhecimento espírita, reflete na lei da reencarnação. És um espírito eterno, envergando temporária forma física à maneira de um servidor vestindo uniforme de trabalho, francamente deteriorável e passageiro. Observa os próprios hábitos e tendências e perceberás o que foste nas existências passadas. Analisa os que te rodeiam no círculo doméstico social e identificarás com quem te comprometeste para sanar os próprios débitos ou traçar a própria senda da elevação. Estuda o quadro que te emoldura as atividades e anotarás de que ponto deve partir em demanda à melhoria. Sobretudo, é preciso ponderar que se ninguém nasce para o mal, muito menos renascerá para reconstruí-lo ou reafirmá-lo. Boa noite, gratidão. Nós que te agradecemos, Adria, excelente a sua fala. Eu achei muito interessante uma parte em que você diz que André Luiz, fazendo uma referência ao momento da reencarnação, ele afirma que a reencarnação só se dá aos 7 anos, é isso? Isso. É porque ele diz o seguinte, que quando da concepção, nós somos uma única célula, e o perispírito tem trilhões de células. E todos os nossos sistemas, especialmente o sistema neuronal, ele vai estar totalmente estabilizado, desenvolvido mas ao 7 ele vai estar estabilizado. Muito bem. Eu entendi. Essa questão é muito interessante porque ela às vezes tem passado para algumas pessoas uma ideia equivocada com relação ao aborto. Então, se no momento da concepção, por causa de ser uma única célula, a reencarnação não está completa, não haveria problema em praticar um aborto. É o que pressupõe muitos. Mas eu estou aqui com o Livro dos Espíritos, na questão 344,
E eu gostaria de tecer apenas um pequeno comentário para complementar a sua fala, se você me permite. Então, a questão 344 do Livro dos Espíritos pergunta o seguinte: em que momento a alma se une ao corpo? Em que momento a alma se une ao corpo? E os Espíritos disseram que a alma, a união da alma com o corpo, começa na concepção, mas não se completa senão no momento do nascimento. O que é concepção? A concepção é o exato momento em que o espermatozoide fecunda o óvulo. Então, se o espermatozoide fecundou o óvulo, ali há a concepção e já há uma alma ligada àquele corpo. Portanto, ainda que seja o zigoto, uma única célula que se desprende e viaja pela trompa em direção ao útero, multiplicando-se, né, de 1 a 2, 4, 8, 16, até chegar aos milhões de células que nós somos, nesse processo todinho já há uma alma ligada, né? Então, que só vai se completar no nascimento a encarnação, o processo da encarnação. Ou seja, a encarnação é o momento em que a alma se liga a um corpo carnal. Isso é a encarnação ou a reencarnação. Agora, essa alma ligada a esse corpo, que começou com uma célula, vai passar por todas as dificuldades, os obstáculos inerentes ao desenvolvimento da matéria. Então, o cérebro, por exemplo, da criança, do bebezinho, como você bem citou aí, leva um tempo para reconhecer a voz da mãe. E esse corpo só vai estar completamente formado para que o espírito possa manifestar livremente todas as suas tendências aos 7 anos de idade. Então, é um processo de desenvolvimento de uma reencarnação que começa com o zigoto. Então, quando há o zigoto, a fecundação já é uma encarnação, já está encarnado. Agora, para que essa encarnação se completa no sentido de possibilitar à carne a livre manifestação da alma, isso vai até os 7 anos de idade, né? Então, isso está aqui na questão 344 de O Livro dos Espíritos, tá? Eu só estou fazendo esse esclarecimento porque talvez quando a gente já tem um entendimento mais aprofundado da questão, consegue entender, mas pode ficar, para quem ainda não está mais aprofundado no estudo, uma ideia falsa de que essa afirmação de André Luiz signifique que enquanto não chegar aos 7 anos, a encarnação, não existe uma encarnação, né? Mas a encarnação já há na concepção, tá ok? Creio que todos entenderam. Né? Você explicou bem. Ele colocava como reencarnando, mas eu creio que ele deve ter usado nomes diferentes. É possível, porque a reencarnação está na 344, começa na concepção. Agora, é um processo, né? É todo um processo. Então, ela inicia com o zigoto e ela termina quando esgota a vitalidade naquele corpo carnal que foi formado lá na velhice, ou por doença, ou por qualquer uma outra razão. Tá bom? Então, caros irmãos, assim agradecidos pela nossa irmã Adria, que trouxe esse conteúdo interessantíssimo, sob uma ótica muito interessante, que a reencarnação é daqueles assuntos que você pode estudar ele ou estudá-lo sob diversos aspectos. Ela trouxe um aspecto muito interessante da reencarnação. Te recomendo, inclusive, Adria, ler, e os irmãos também, os livros de Hernani Guimarães Andrade, que é um brasileiro, e que trata de casos estudados cientificamente que sugerem reencarnação no Brasil, ou Ian Stevenson, que também é um psiquiatra norte-americano que estuda 20 casos que sugerem reencarnação. Então, é muito bom e vai ampliar bastante ainda o conhecimento nesse sentido, tá?
Convido todos, então, agora ao momento do passe, tá bom? Nossa irmã Adria vai ficar conosco aqui, e aí nós vamos para o momento do passe já já. Vão se preparando, pegue aí a garrafinha com água, para que nós possamos orar no passe. Do Centro Espírita Anália Franco. Vamos, nesse ponto, dar início ao passe virtual do Centro Espírita Anália Franco. Procure agora fechar os seus olhos, colocar-se numa posição confortável. Procure eliminar todos os pensamentos que sejam contrários a esse momento. Não pense em mais nada, a não ser na sua família, na sua casa, em você mesmo, as pessoas que você ama e quer ajudar. Evoque em pensamento a proteção de Deus, de Jesus e de todos os bons espíritos que atuam em nome do Senhor. Vai rogando o concurso deles, do seu anjo de guarda, dos amigos espirituais com quem você possui maior afinidade. Vai afastando da sua mente os pensamentos negativos. Procure respirar fundo, respirar pausadamente, com calma, com confiança. E vai dessa forma, sentindo-se preparado para orar com Jesus. No seu pensamento, repita comigo essa oração. Pai nosso, que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Nesse momento em que concluímos essa oração, da mesma forma que sabemos que o vento leva para longe as folhas secas, deixe também que os ventos dos seus melhores sentimentos vão levando para longe tudo aquilo que não te faz bem. Deixe que os ventos advindos desta oração vão suavizando o seu interior, levando para longe tudo aquilo que não é bom para nunca mais voltar. As amarguras, as tristezas, a raiva, as decepções, tudo isso vai embora agora, definitivamente. Deus leva tudo isso para longe. E agora quebra, rompe todos os vínculos que essas coisas ruins tinham com você. Pouco a pouco, você vai se sentindo esvaziado de negatividade.
vai começando a se sentir mais leve, sem o peso daquilo que era ruim. E como a água da vida, você vai recebendo nesse momento, com suavidade, todas as bênçãos oriundas desse passe, para invadir o seu corpo, sua alma. Essa água bendita vai caindo dos céus, através das mãos amorosas de Deus, de Jesus, dos bons espíritos que atuam em nome do Senhor. E ela vai lavando tudo, vai renovando todas as suas células, vai aplacando todas as suas aflições, todas as ansiedades, toda a inquietação. Respira fundo. Mais uma vez, respira fundo. Enche o peito de ar e solta. E junto com esse ar que você joga fora, vão juntos todas as coisas que te desagradam. E você vai se sentindo calmo, limpo. Um imenso bem-estar te envolve agora. Você está se sentindo aquecido pelo sol de Deus. Os raios de Jesus te aquecem e acariciam. Imensa paz está no seu coração. Imensa paz está na sua mente. Você se sente protegido. Você se sente seguro. Você se sente confiante. A sua vida agora está enfeitada pelo perfume do bem e do amor. Nesse passe, pétalas impregnadas do magnetismo do bem vão jorrando, vão te envolvendo, vão penetrando em todos os seus centros de força, fazendo com que você se sinta uma outra pessoa, restaurado, feliz e com as esperanças renovadas em dias melhores. Deseje também o mesmo para os seus irmãos, para aquelas pessoas que não estão nesse momento conosco. Volte para ela sua mente, seus pensamentos. E respirando fundo, vá envolvendo-as também nessas mesmas benesses. Essa água que você colocou aí, coloque as suas mãos espalmadas, voltadas para ela, e sinta sua mão se aquecer, formigar. Sinta delas partirem raios multicoloridos de energias benéficas a envolverem esta água, mudando nela todas as propriedades, sendo possível mudar a cor, o cheiro, o sabor.
Veja Deus transformando-a em poderoso medicamento do corpo e da alma. E agora, mais uma vez, voltemos nossos pensamentos para nosso Pai Criador, para agradecermos por esses momentos grandiosos que passamos juntos, orando, vibrando e recebendo, através do passe, tudo o que nós precisamos. Obrigado, Senhor, e que o Senhor nos ajude a mantermos com essas mesmas vibrações em todos os dias das nossas vidas e que possamos renová-las a cada passe que recebermos, a cada atividade de que participarmos, sempre para te honrar e glorificar. Que assim seja. Graças a Deus. E assim, queridos irmãos, chegamos ao final do nosso passe de hoje, das nossas atividades, rogando a Jesus que tenha dado a cada um, de fato, o necessário. Agradecemos mais uma vez a Adria e a todos vocês que estiveram conectados conosco. E já ficando o convite para segunda-feira, às 19h30, participarem conosco do nosso estudo sistematizado. Fiquem com Deus, um abraço fraternal e até segunda-feira. Bom final de semana, divirtam-se, sejam felizes. Até lá.